Aí para você. Vamos no conteúdo de Bereshit. Bereshit, né? Você está vendo logo aqui em cima, Bereshit, hebraico, Gênesis, né? E temos a palavra arre, né? O arque, primeiro, principado, Gênesis, que tem a ver com genealogia, com origem, e Bereshit tem a ver com princípio, início. Então, como nós já dissemos, o primeiro livro do Pentateuco é denominado em hebraico de Bereshit, né? Que se traduz por no princípio. Esta é a tradução da primeira palavra que dá título ao livro bíblico sagrado do Pentateuco. Já na tradução grega, quando foi trabalhada a Septuaginta, o livro de Bereshit recebeu o nome de Gênesis, tá? Que traduz-se por origem, começo, natividade, nascimento, existência e vida. Então, existe aqueles que preferem traduzir Bereshit como no começo, né? Essa alternativa também ela vai expor um problema de interpretação quando se trabalha a tradução de Gênesis como no começo. A primeira tradução da palavra hebraica, ela é mais direta, né? Ao passo que a segunda quer evitar a ideia de que se faz referência a uma criação específica do nada. Então, tem esses aí que começam então a analisar o título do livro. Dizer no começo transmite a sensação de que já havia algo criado, que o ato mencionado é parte de um processo e que a criação do céu e da terra, narrada a seguir, é feita com materiais pré-existentes. É como se, quando o autor começa a escrever no princípio criou Deus, e quando se traduz no começo criou Deus, né? É como se esse começo da terra já tivesse material pré-existente para ela ser criada. Porque no versículo 12 ele diz assim, olha, ele está criando a terra, porém, a terra não tinha forma, era vazia, mas já tinha água, já existia água, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? A tradução da Septuaginta outorga o nome Gênesis, a finalidade de determinar o conteúdo. E nós vamos, já falamos aqui com relação a esse conteúdo, vamos estar falando mais à frente com relação ao conteúdo. Por que o nome Gênesis? Todavia, entretanto, esse título pode ser entendido em sentido limitado ou amplo, né? Assim, conforme nós entendemos, de uma ou de outra maneira, né, vai fazer referência a realidades textuais diferentes, quando nós olhamos para o texto o nome, o título, Gênesis. E você vê aí, esta é a gênese da criação, esta é a gênese da natureza, essa é a gênese do ser humano, quer dizer, a origem, o começo de tudo. Por isso que Gênesis, ele vai ter um título muito forte também, que é o livro das origens, é o livro das Gênesis, né? A origem da família, do céu e da terra e outros peculiares aí. Outra palavra grega que poderia ser usada para traduzir o título hebraico seria arque. Arque se traduz por princípio, por origem, por principado, por magistrado, por domínio, por primazia, dignidade, responsabilidade, ponta, líder, o primeiro de uma série, né? Então, o termo arque, ele não foi utilizado em grego, porque ele aponta mais com relação, não a uma obra criada em primeiro, mas com relação a status, com relação a domínio, com relação a poder, e não com relação a realizações, né? No princípio criou Deus, mas aqui é no sentido de pessoalidade, né? Magistratura, poder, primazia. Por isso que o termo arque, ele
é um prefixo da palavra arcanjo, principado, primeiro anjo, um anjo mais importante de uma hierarquia, aquele que tem poder, aquele que tem destaque, né? Então esta palavra arque, ela é utilizada, você vai encontrar ela sendo trabalhada lá em João capítulo 1, né? No princípio criou Deus, no princípio era o verbo, en arre em hologos, no princípio era o verbo. A palavra que é utilizada aí não é Gênesis, é o que? Arque, ok? Então essa palavra equivale à palavra hebraica reshit, no princípio, no começo. Porém, lá é um começo de um ato criativo de Deus, enquanto a palavra arque em grego é mais com relação a principado, pessoalidade, pessoa, tá? Liderança. A frase no princípio em grego, em arre, que como nós podemos ler, João capítulo 1, versículo 1, lá no texto grego, ok? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E o Gênesis versículo 1 e 27, que também aponta o verbo bará, podemos ler ele aqui em hebraico para você. Vaivra Elohim, Het Hadam, Bet Salmon Bet Selem, Elohim Bará, Otzaká, Unekevar Bará, Otam. É o Gênesis capítulo 1, versículo 27. Eu estou aqui com a minha Bíblia, a versão Almeida Corrigida. Diz o que o versículo 27? Fez o Senhor, pois o Senhor Deus, homem e mulher. Gênesis, eu estava aqui em Êxodo. Vamos lá. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, né? Então este aqui é o versículo de Vaivra Elohim et Hadam, Bet Salmon Bet Selem, Elohim Bará Oto, Zaká, Unekevar Bará Otam, né? Que é o Gênesis 1, 27, é este aqui. Macho e fêmea os criou. O texto que está apontando aqui. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ok? Vamos entrar no conteúdo do versículo 1. Vamos entrar no conteúdo do versículo 1. Quem está aqui diante de você, aprendendo com você, passando este conhecimento sobre a teologia veterotestamentária, principalmente no conteúdo do Pentateuco ou da Torá, Gênesis, Bereshit, sou eu, pastor Everton Gleice Mendes Costa, e convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, Incandescentes na Teologia, é o título do nosso canal. Então vai lá no YouTube, se inscreva no canal Incandescentes na Teologia, assine todas as notificações ali, né? Clica lá na notificação, deixa o teu comentário, deixa o teu joinha, compartilha os nossos vídeos, aulas que já estão lá, né? E você possa então ser um canal de bênção na vida de alguém, possa levar os nossos vídeos, possa levar as nossas aulas, ok? Fica aqui o convite para você, certo? No princípio, Bereshit, uma frase. Na estela de Ramside, que está uma frase registrada no monumento de pedra escrito, né, que é na estela de Ramside. O que diz aqui esse texto? Nobre Deus da primeira ocasião, que edificaste os povos e fizeste nascer os deuses, o original, que tornou possível que tudo vivesse no coração de quem foi falado e que os viu evoluir.
aquele que predisse o que não era e pensou o que é. Então vejam só, em um monumento, numa pedra encontrada, né, você vê aí um poema voltado para uma divindade pagã, registrando aqui basicamente um Deus que cria as coisas, né? O Deus, aquela divindade que prevê, que faz acontecer as coisas. E você começa a perceber um paralelo também com o que está registrado em Gênesis, com a literatura do mundo daquele período, principalmente das civilizações que habitavam ali o antigo Oriente Próximo, né? Um texto egípcio de Tebas, ao referir-se à criação, fala do deus Amon, que no princípio, ou na primeira ocasião, expandiu-se, né? Os egiptólogos interpretam essa expressão não como uma ideia abstrata, mas como uma referência a um evento que aconteceu pela primeira vez, né? Então vejam só, na Bíblia você encontra a frase no princípio. Nesse texto encontrado em Tebas, você vê assim, na primeira ocasião. Olha o sentido, na primeira ocasião, né? O que é isso? É apontando para uma situação criada ou uma situação que vem acontecer pela primeira vez na história da criação. Gênesis geralmente se refere não a um determinado ponto no tempo, né, mas a um período inicial. Isso vai nos sugerir que o período inicial são os 7 dias do capítulo 1, que você encontra lá no primeiro dia uma criação, no segundo dia outra criação, no terceiro dia, e no 7º dia o Senhor vindo a descansar de toda a sua obra criadora durante os 6 dias, né? Então, nós podemos começar a fazer esse diálogo aí com a literatura das civilizações cananitas, sumerianas, hititas, acadianas, babilônicas, o que elas pensam ou o que elas então entendiam sobre a criação, tá? Nós vamos fazer sempre esse diálogo aqui com a teologia do Antigo Testamento. Criou Deus no princípio, agora criou Deus. Bará Elohim. Saímos do Bereshit, vamos para Bará Elohim. Criou Deus. A sublime certeza que nós temos aqui, gente, é que da revelação baseia-se nesta grandiosa afirmativa. Deus fez. Deus, Ele é que realiza o primeiro ato. Nada mais pasmoso poderia ser declarado. Você encontra esse conhecimento aqui, lá no comentário bíblico Moody, né? Você encontra aqui no comentário bíblico Scofield. Elohim criou Deus, Bereshit para Elohim. Essa palavra é a palavra mais usada para Deus na teologia do Antigo Testamento, no hebraico, aramaico e árabe. Elohim é a palavra mais usada para Deus, tanto no hebraico quanto no aramaico e no árabe, né? Na realidade, é plural em sua forma, mas é usada com o verbo no singular. Elohim é plural da palavra hebraica Eloá. Eloá, que significa literalmente Deus, né? Elohim significa literalmente deuses ou divindades. Mas há um significado quando a palavra que está no plural, ela é usada para designar uma divindade no singular, né? O uso desta palavra no plural indica na teologia bíblica, no significado teológico e doutrinário, aqui uma plenitude de poder,
ou uma dignidade excepcional e grandeza ilimitada. Então, quando o escritor que recebe a revelação do material do Gênesis, ao invés de utilizar Elohim, Eloá, ele vai utilizar Elohim, ele põe em consideração aqui que um nome plural seria o mais adequado para o Todo-Poderoso, aquele que tem pleno poder em tudo, aquele que é superior a todos, que fora ele não há outro Deus, né? Que não há um Deus semelhante a ele, uma grandeza ilimitada, o El Shaddai. Neste um aqui estão reunidos todos os poderes da eternidade e da infinidade na pessoa da divindade eterna, do Deus eterno. A palavra bará, que eu falei que nós íamos continuar comentando, Bereshit bará, né? Elohim, esse verbo, qual é o significado do verbo bará? Partir, cortar, dividir. Significa também formar, criar e, no sentido mais distante, produzir, gerar e regenerar, né? Aqui, esse verbo, ele tem a relação a alguma produção divina e nunca com relação a uma produção humana. Por isso que nós falamos que este verbo, o homem jamais vai poder criar. Esse é um dos verbos apontado na teologia do Gênesis com relação a um ato criativo de Deus, o termo bará, quando Deus cria as coisas do nada. Gênesis capítulo 2, versículo 4, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No versículo 2 e 4, já há uma diferenciação. Por quê, pastor? Aqui, no ato de Deus criar, não está se utilizando mais o verbo bará, mas sim o verbo assá. O verbo assá, né? Esse verbo, quando é utilizado aqui, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, é a respeito da criação dos céus e da terra. É mais geral. E ele significa fazer ou formar. Esse verbo assar, ele já é empregado no sentido geral de fazer, de formar, de fabricar, de modelar. Aqui, Deus já está se utilizando de material para fazer as coisas, tá certo? O verbo iatsar é um verbo que você vai encontrar lá no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, né? Então, e formou, aqui não é o verbo bará, aqui não é o verbo raçá, aqui é o verbo iatsá. Qual é o sentido desse verbo? É um verbo que significa formar, moldar, dar forma. É uma atividade divina e uma atividade humana. É um verbo que pode ser conjugado pela divindade, é um verbo que pode ser conjugado pelo homem, no sentido de modelar com materiais pré-existentes. Como exemplo, o trabalho do oleiro na modelagem de vaso de barro. Okay? Então, o que nós apontamos aqui? O homem, para fazer as suas obras criativas, ele usa matéria-prima. Para fazer uma cadeira, ele utiliza-se da madeira. Para fazer uma mesa, ele utiliza-se da madeira. Certo? Para fazer o tijolo, ele utiliza-se do barro. Deus, para criar o homem, usou barro e soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Então aqui Deus está utilizando matéria-prima para formar o homem. O homem veio do pó e ao pó há de retornar. Ok? Vocês estão entendendo aí a interpretação que nós estamos dando aqui dos verbos criativos, os verbos de ação, tanto da divindade quanto para
a ação do homem. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 7, está escrito o versículo: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. É um versículo. E o tenho Bará para a minha glória, e o tenho Iatsá, e o tenho Assá. Você vê aqui a divindade conjugando os 3 verbos em um só versículo. Esses 3 verbos só vão aparecer conjugados neste versículo de Isaías 43, versículo 7, pela divindade. O verbo Bará, o verbo Assá, o verbo Iatsá. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o versículo diz: pela fé, entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que aparece. É a partir da vulgata que surge aquela expressão, criar a partir do nada. O conceito ex nihilo é o conceito da filosofia platônica. Por isso que muitos teólogos, muitos eruditos, muitos estudiosos da palavra não concordam com esse pensamento da criação ex nihilo. As escrituras afirmam essa ideia, que Deus criou as coisas a partir do nada. Você vê lá em Êxodo capítulo 34, versículo 10, Números capítulo 16, versículo 30, Isaías capítulo 4, versículo 5, capítulo 41, versículo 20, Jeremias capítulo 31, versículo 22, Romanos capítulo 4, versículo 17. São algumas referências que apontam para esse ato criativo de Deus, fazendo as coisas surgir do nada. A ideia da produção sem uso de matéria pré-existente, inquestionavelmente, ocorreu entre os hebreus. Ela deriva dessa antiga revelação do material revelado em Gênesis. Ok? Mais uma vez, eu lanço aqui o convite. Se inscreva no canal do YouTube. Pastor, qual é o seu canal? Incandescentes na Teologia. Vá lá no YouTube, se inscreva no canal, compartilha os nossos vídeos, deixe o teu comentário, ative todas as notificações lá para receber todas as notificações quando nós estivermos encaminhando um vídeo, ok? Você pode então divulgar essa obra aí, esse trabalho, seja uma bênção na vida das pessoas, leve essa aula, aí você possa compartilhar, você possa encaminhar para outros aprenderem a palavra do Senhor Jesus Cristo. E já deixando claro aqui, que quando nós encerrarmos o conteúdo de todo o Pentateuco, nós vamos entrar na teologia do Novo Testamento. E aí nós vamos ensinar sobre Cristologia, a teologia de Jesus Cristo, ok? O estudo sobre Jesus Cristo, amém? Então, quando nós encerrarmos todo o conteúdo do Pentateuco, nós vamos entrar na teologia do Novo Testamento, Cristologia, uma doutrina sistemática, certo? No princípio criou Deus. Agora nós vamos continuar aqui o versículo 1 de novo. Os céus e a terra. Et hashamayim veet haaretz. Ok? Céus e a terra. Segundo a astronomia, a Via Láctea contém mais de 100 bilhões de estrelas. E o Sol fica a 240 trilhões de quilômetros do centro da galáxia, da Via Láctea, né? Então a nossa galáxia, ela é apenas uma das que compõem um pequeno agrupamento de 19 galáxias, ficando a mais próxima a 30 milhões de anos-luz, 240 milhões de trilhões de quilômetros. Você consegue pensar a imensidão do espaço? E você neste mundo, o nosso planeta, numa imensidão incalculável à mente humana, né? Você tem aí um site de busca chamado Google. O Google, na verdade, esse nome
É uma palavra grega. Se você não sabe, o Google, ele é o nome de um número. Só que é um número astronômico. O Google é um número astronômico, né? O Google. O Google, gente, se você não, só para você ter uma noção, o que é o Google? É o número 1 e mais ao seu lado direito 100 zerinhos. 100 zerinhos. Esse é o número Google. É um número que é utilizado tão somente para cálculos astronômicos. Coisas que jamais vão chegar à mente humana, tais cálculos. Para você entender que a galáxia mais próxima da nossa fica a 30 milhões de anos-luz, 240 milhões de trilhões de quilômetros. É um número incalculável, surpreendente, maravilhoso para você entender toda a magnificência da criação de Deus. O ano-luz é a unidade que corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. A velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Agora imagina. Que mecanismo, que ferramenta, que nave a mente humana vai poder fabricar, construir para fazer a corrida no espaço sideral. Então você vê aí, um ano-luz é isto, né? É a corrida que a luz faz no vácuo, né? A uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ok? Essa é a imensidão do espaço. Os nossos cientistas, pesquisadores, por mão de poderosos telescópios, certificaram-se razoavelmente de que existe mais de 1 bilhão de galáxias. Então vejam só, já foram descobertas centenas, dezenas, milhares. Porém, segundo uns, o espaço, o universo, abraça mais de 1 bilhão de galáxias. E a nossa galáxia, a Via Láctea, ela está aí. 19 estrelas, praticamente 19 galáxias. A mais próxima, você viu aí o número. Imagina essas demais, né? Então, não tem como nós calcularmos o espaço. Não tem como. E Deus conhece todas as estrelas, uma a uma. Conhece todas pelo nome. Conhece todo ser humano pelo nome. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Enquanto a ciência calcula o número das estrelas destas galáxias em aproximadamente 100 quintilhões, o poder das velas de uma dessas galáxias é igual ao de 400 milhões de sóis. Se o nosso Sol já é esse tamanho que é, né? Imagina 400 milhões de sóis. E se você não sabe, existem estrelas que chegam a centenas de vezes maiores do que o tamanho do nosso Sol. Para você ver a grandiosidade da criação de Deus. E Ele se importa com você aqui no planeta chamado de Terra. Né? A mão de Deus se revela na beleza e ordem do sistema solar e no poder do átomo, que olhe para o Sol positivamente carregado, atraindo os planetas negativamente carregados. Então veja só, uma força positiva atraindo aquelas que são negativas. Ou você pode examinar o núcleo, que é positivamente carregado, no coração do átomo, atraindo cada elétron negativamente carregado no seu equilíbrio. Aí você vê a sabedoria, você pode ver o poder, você pode ver a grandeza de Deus. O átomo, que significa aquilo que é indivisível, e vem a ciência, o homem desenvolve o telescópio e quebra o átomo e começa a descobrir que além do átomo existem partículas menores ainda. Para você ver como a ciência é
a grandiosidade de Deus na criação. Ok? Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Saímos do versículo 1, vamos para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, a terra era. Nós vamos aqui falar sobre o verbo haitar, né? Como é o versículo 2 em hebraico? Verhaaretz haitar, tohu vabohu, verosek halpeni, terron verroá Elohim, meharestet alpeni hamaim, né? Então, o verbo haitar, que significa tanto era quanto tornou-se, vai dar origem a teorias, a especulação, a teoria do vazio, tá certo? A teoria do tempo, a teoria da lacuna, que nós já vimos aí com relação à criação de Deus, né? Que em um determinado momento o diabo vem, destrói tudo e Deus está reconstruindo tudo novamente. Sem forma e vazia. Tohu vabohu. Na concepção egípcia, sobre a questão das origens, o conceito de inexistente pode ser bastante próximo a essa expressão que nós encontramos em Gênesis, tohu vabohu, sem forma e vazio. É a ideia de algo que ainda não foi diferenciado, ao qual não foi atribuída a função, cujos limites e definições ainda não foram estabelecidas, né? O conceito egípcio, porém, também traz a ideia de potencialidade e a qualidade de um ser absoluto. Este aqui é o sentido da visão sem forma e vazio atribuído, né, na literatura egípcia com relação à divindade criadora, aos atos criativos, né? No versículo 2, não pode ser o começo de uma história, porque começa e a terra, né? Uma partícula causativa, né? Aditiva, uma partícula que você pode estar vendo aí. O estado vazio e informe da terra não foi algo não criado sem começo. É evidente que o céu e a terra, como Deus os criou no princípio, não era um universo bem ordenado. Mas aqui, o que está sendo revelado para nós? O mundo na sua forma elementar. Por isso que a terra está sem forma e vazia, porque Deus está nos primórdios, Deus está começando a criar as coisas, tá? O autor está descrevendo a terra em seu estado incompleto. Esta é a visão do autor. Está começando a narrativa da criação. E ele está tão somente aqui iniciando a narrativa com relação a planeta. Havia plenitude de material à disposição para cada obra de Deus, que Deus planejou criar, embora em estado caótico, no erro, no vazio, no escuro. Deus está começando a criar as coisas, uma após outra. 6 dias de criatividade fariam mudanças fenomenais. Então Deus iria transformar todo o caos em algo majestoso e bom, né? Deus não criou o mundo para ser um caos, criou para ser belo, criou para ser perfeito. Mas aqui a narrativa é uma narrativa progressiva, né? Ela não é aqui um caderno científico para trazer provas para A mais B. É uma narrativa para trabalhar a fé naquele que crê, tá certo? E também no versículo 2 nós encontramos aí, e o Espírito de Deus, Verroá Elohim, né? A palavra ruá, que significa espírito. Alguns hermeneutas traduziram a expressão como um vento sobrenatural ou impetuoso. A palavra hebraica traduzida como espírito, às vezes, é traduzida como vento em outras passagens, que tem um paralelo no Enuma Elish babilônico. No texto é babilônico. E ali eles traduzem a palavra espírito para vento. Nesse texto, o Deus do céu, Anu, cria os 4 ventos que agitam as profundezas e sua deusa Tiamat, na mitologia egípcia, né? Então, o Espírito de Deus aqui, qual é o significado na teologia cristã e como é visto
essa frase também nos escritos egípcios, que também vão falar aqui sobre a criação das divindades, né? Nesse caso aqui, o termo Veruá Elohim é um vento rompante que provoca agitação. O mesmo fenômeno pode ser visto na visão de Daniel sobre os 4 animais, em que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar, que está lá no capítulo 7, versículo 2, causando perturbação aos animais. Entretanto, na teologia bíblica, o conceito de ruá, como ar em movimento que causa mudança, manifesta para a instrumentalidade do vento para Deus. Então vejam só, gente, a tradução Novo Mundo, quando eles traduzem esse versículo, eles colocam para nós que a força ativa de Deus, né? Não colocando assim no sentido de uma divindade, de pessoalidade. Por quê? Porque eles se baseiam numa interpretação que é dada para o Veruá Elohim, o Espírito de Deus. Mas eles traduzem, eles pensam nesse pensamento aqui do ar em movimento como instrumentalidade. O que acontece é que na revelação dada em Gênesis, versículo 2, o espírito que está sendo analisado aí não é um vento instrumental, não é uma ação de Deus, mas sim é um ato causado por uma pessoalidade. Desta feita, nós defendemos que o Espírito de Deus aí não é somente um vento que está em movimento, numa forma de uma ação de Deus com relação a um ato criativo, mas é o próprio Deus em ação, e não um instrumento, uma ferramenta. Por isso que nós cremos então que aí é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que está trabalhando no ato criativo com Deus, ok? Então, Ruá Elohim Meharepet, né? Pairava, o Espírito de Deus pairava, se movia. As palavras descrevem a presença de Deus, transmissora de energia, envolvendo e acariciando o caos e a terra incompleta, enquanto se preparava para completar a sua obra criadora, ok? Nós vamos concluir aqui, gente, no versículo 2. No próximo encontro sobre Gênesis, no próximo encontro sobre Bereshit, nós vamos entrar no versículo 3 do texto do livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 3. O que é interessante também para nós aprendermos aqui nesse pairava, né? A luz está em movimento, a eletricidade, os átomos estão em movimento. Qual o primeiro ato criativo de Deus? A luz. Haja luz e houve luz, né? E sobre esse ato criativo, nós vamos estar explicando na nossa próxima aula com uma consonância com esse pairar de Deus. É algo profundo, é algo revelador, é algo de Deus para a tua vida. Amém? Então não perca o nosso próximo encontro. Não perca a próxima aula. Na segunda-feira, à noite, a partir das 19 horas, nós vamos estar aqui mais uma vez no nosso encontro sobre o Pentateuco, sobre Bereshit, continuando no versículo 3, ok? Fica com Deus, né? Você, tua casa, eu espero que o teu lar, a tua família esteja em plena saúde. E se você tem algum parente, algum amigo que está enfermo ou que está contaminado pelo Covid, pelo Corona, que o Senhor, que o seu poder, que a sua mão possa ser estendida sobre a tua casa, sobre o teu lar, que a bênção do Senhor venha atingir o teu lar, que a saúde venha atingir o teu lar, que o Senhor venha atingir a tua casa, que nenhum mal venha chegar à tua tenda. Fica na bênção do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.